Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos de volta ao estudo da Carta de Paulo aos Romanos e hoje iniciaremos o estudo do segundo capítulo. No último programa comentamos que o Evangelho revela duas coisas: a ira de Deus contra toda a injustiça e impiedade dos homens e a justiça de Deus. É sobre esta justiça que o livro de Romanos fala, principalmente em seus 4 primeiros capítulos. Esta justiça é um dom concedido por Deus aos homens baseado no que seu Filho Jesus Cristo era e fez. A vinda de Jesus Cristo ao mundo e sua morte na cruz são a base para Deus declarar que somos justos e dar o dom da justiça aos que têm a fé para recebê-lo. Esta é a essência da mensagem de Romanos. Comentamos também que podemos resumir os 4 primeiros capítulos desta carta falando sobre a justiça revelada no Evangelho. O Evangelho revela o que Deus é. Deus é a justiça. O Evangelho revela quais são as exigências de Deus. Qual é? Que sejamos justos. O Evangelho revela o que Deus condena, a injustiça. O Evangelho revela o que Deus sabe, que jamais poderemos ser justos por nossas próprias obras ou por nosso próprio esforço. O Evangelho revela o que Deus fez. Ele mandou seu Filho para morrer na cruz para que possamos ser declarados justos, justificados. O Evangelho revela o que Deus quer que façamos, que creiamos nele quando ouvirmos o seu Evangelho, o Evangelho do seu Filho. Este é o resumo do que veremos nos 4 primeiros capítulos desta carta. Eles falam sobre o que é o Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, lemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus que leva à salvação. Estas duas coisas se tornam realidade em nossas vidas quando cremos no Evangelho. Mas como tudo isto acontece? A resposta está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É de fé em fé, de fé para a fé. É assim que acontece. O justo viverá pela fé. Alguns teólogos afirmam que as expressões pela fé, do princípio ao fim, de fé para a fé e de fé em fé, possuem a ideia de que esta fé vem a partir da fé do pregador do Evangelho e passa para a fé daquele que ouve e crê. Esta é uma das interpretações. Alguns explicam de outra forma, de um nível de fé para outro nível de fé mais profundo, sendo que toda a fé é dom de Deus. E é assim que acontece. O Evangelho se torna o poder e a salvação de Deus em nossas vidas. Já falamos que o resumo do capítulo 1 de Romanos poderia ser o seguinte: as más notícias de Deus, principalmente o fato de que Deus entregou os homens ao que eles queriam. Estas são as más notícias. Vocês se lembram que comentamos sobre Jeremias? Quando lhe perguntaram quais eram as más notícias de Deus, ele respondeu: olhem-se no espelho, vocês são as más notícias de Deus. Quando o povo de Deus fica solto para mostrar todo o seu potencial para o mal e para o pecado, neste momento, eles são as más notícias de Deus. Mas lembrem-se do seguinte: todo este cenário serve como pano de fundo para que Paulo apresente as boas novas de Deus, o Evangelho. Esse é o ponto principal da carta aos Romanos. Se você fica deprimido de ler só o primeiro capítulo desta carta, tudo bem, eu também fico. Na verdade, esse não é o capítulo da Bíblia que eu mais gosto, mas é um capítulo muito importante. Ele é importante porque prepara o cenário para a apresentação do Evangelho de Jesus Cristo, que é o tema principal desta carta. Antes de comentarmos o capítulo 2 em detalhes, acho importante que você conheça alguns pontos. Alguns teólogos acreditam que Paulo mantinha um diálogo com uma pessoa imaginária que lhe fazia perguntas. Isto é perceptível em vários de seus textos. Ele se antecipava às possíveis perguntas que seus leitores poderiam fazer e respondia a estas perguntas. Esta é uma característica importante da maneira como Paulo escrevia. Paulo prende a atenção do leitor. Se as pessoas acompanham o seu raciocínio e elas acompanham, acabam levantando questões como as que ele próprio levanta no discorrer da sua argumentação. Dizem que as únicas pessoas que não têm nenhuma dúvida sobre a Bíblia são aquelas que nunca leem a Bíblia.
Se você lê a Bíblia, tenho certeza que também tem muitas dúvidas. Por isso acho muito importante e válido a criação de grupos de estudo bíblico. É importante ter alguém com quem discutir o que estudamos. Os teólogos possuem vários pontos de discussão e um deles é quem seria este questionador de Paulo. Alguns, baseados no versículo 16, afirmam que este questionador ou crítico, conforme alguns preferem se referir, seria o moralismo gentil. Havia muitos filósofos gregos moralistas. Eles eram filósofos, mas, ao mesmo tempo, uniam sua filosofia e conceitos de moral. Paulo presumiu que, enquanto eles estivessem ouvindo tudo que ele escreveu nesta carta aos Romanos, principalmente o que escreveu na parte em que descreve aquela lista de práticas imorais, estes filósofos moralistas ou este filósofo moralista grego provavelmente estaria dizendo: é isto mesmo, Paulo. Eu também me incomodo muito com este tipo de comportamento. Não meça palavras com eles, Paulo. Você está certo. É isto mesmo que esta gente é. No versículo 17, temos quase certeza que o questionador era um judeu. Alguns teólogos afirmam que em todo o tempo em que escreveu a carta, Paulo estava falando sobre os judeus. Os legalistas fariseus, o judeu comum, os líderes religiosos, os mesmos que deram uma canseira em Jesus. Os teólogos dizem que era isto que Paulo tinha em mente durante todo o tempo em que escreveu esta carta. Paulo tinha esse tipo de judeu em mente. Tanto os judeus como os gentios moralistas tinham um pensamento comum. Eles achavam que aquele assunto sobre salvação não era para eles. Afinal, eles eram boa gente e não precisavam ser salvos. É lógico que nem imaginaram que Paulo pudesse estar falando deles quando escreveu aquilo sobre pecadores e práticas pecaminosas. Eles não achavam que fossem culpados de alguma coisa e acreditavam que Paulo estivesse falando de qualquer outra pessoa, menos deles. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores. Paulo afirmou que todos são indesculpáveis e concluiu dizendo que o evangelho que ele pregava revela a ira de Deus contra toda a injustiça e impiedade dos homens. Em outras palavras, o julgamento é certo. Por isso ele começou o capítulo 2 dizendo que todos são indesculpáveis, principalmente aqueles que julgam e olham os outros com desprezo e acham que são melhores do que todo mundo. Aqueles que se colocam como juízes e trazem condenação sobre si mesmos, porque a palavra de Deus, a lei de Deus, vale para todos nós. A lei não veio para julgarmos as outras pessoas, mas para nosso próprio julgamento. Quando julgamos os outros, nos colocamos acima da lei e das outras pessoas. E este é um caminho sem saída. Esta atitude mostra que ainda nem começamos a ouvir o que precisamos saber sobre as más notícias, as quais servem de pano de fundo e preparação para as boas notícias. Na opinião dos meus teólogos preferidos e na minha mente também, na minha opinião, Paulo escreveu o capítulo 2 para os judeus. Em outras palavras, tudo que Paulo escreveu no capítulo 2 foi dirigido aos religiosos, portanto aos judeus, mas certamente pode ser aplicado a cada um de nós. Sabe, é surpreendente a capacidade do ser humano de colocar para funcionar o que chamo de termostato da autojustificação. Fico impressionado de ver que, quando a temperatura atinge um certo ponto, o termostato é acionado e as pessoas começam a se justificar e a racionalizar. Os psicólogos afirmam que o ser humano possui um mecanismo que, assim que é acionado, faz com que a pessoa comece a dizer: isso não é para mim, isso não é comigo. Sabe por quê? Porque... E aí desenrola uma ladainha das justificações. De acordo com alguns teólogos, nos 16 primeiros versículos do capítulo 2 de Romanos, Paulo combateu a convicção do judeu religioso de que ele foi salvo porque era judeu e de que os gentios iam para o inferno porque eram gentios. Paulo combatia esse raciocínio ligado a ser judeu ou gentil. Os judeus pensavam o seguinte: nasci judeu e porque nasci judeu sou salvo. Por isso, não me venha falar sobre salvação e condenação porque sou judeu. Sabe com quem você está falando? Com o judeu. Os judeus acreditavam que eram salvos pelo simples fato de terem nascido judeus e que os gentios eram cães perdidos porque tinham nascido gentios. Todo dia o fariseu agradecia a Deus porque não tinha nascido um gentio nem mulher. Que coisa terrível, você não acha? Você não tem ideia de como aqueles judeus eram prepotentes. Essa foi a questão combatida por Paulo nos primeiros 16 versículos do capítulo 2. Não tem o menor cabimento dizer que a minha salvação depende da minha nacionalidade ou cultura, ou que é um direito de nascimento.
Você pode achar um absurdo que os judeus pensassem isto, mas se surpreenderia com o número de pessoas que hoje têm esta mesma convicção. Na verdade, acho que todos nós somos culpados por pensarmos desta maneira de alguma forma. É por isso que este texto pode ser aplicado à nossa vida, independentemente de Paulo ter falado aos gregos, moralistas ou aos judeus religiosos. Todos nós podemos fazer uma aplicação deste texto. Você nunca pensou, sentado ali no banco da igreja, que a pregação do evangelho que estava ouvindo não era para você, mas para outra pessoa? Muita gente pensa assim. As pessoas começam a ouvir a pregação e começam a pensar consigo mesmas que aquilo não é para elas. É tão comum encontrarmos este tipo de problema em nosso meio. O segundo problema daqueles judeus começa a ser enfocado no versículo 17 e vai até o versículo 24 do capítulo 2. Os judeus tinham uma convicção de que, porque tinham recebido a lei de Deus que lhes foi entregue no Monte Sinai através de Moisés, eram salvos e especiais e não precisavam ouvir tudo aquilo. Paulo citou a lei 70 vezes na sua carta aos Romanos. A lei era muito importante para o judeu e, por isso, Paulo tinha que abordar a questão da lei. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo programa. Sabe, é muito importante quando nós podemos entender a graça de Deus, quando entendemos a justificação. Você sabe o que significa justificação? Nós vamos estudar isso nos próximos programas com muita profundeza. A justificação significa que você é perdoado. Mais do que isso, significa que Deus esqueceu seus pecados e você está diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Que coisa maravilhosa, hein? Essa justiça de Deus que nos é garantida através do seu amor, através da sua graça. E você, meu ouvinte, já sente o amor e a graça de Deus na sua vida? Se sente o amor e a graça de Deus na sua vida, então regozije-se na presença de Deus, viva a presença de Deus em cada momento de sua existência, porque assim a sua vida será uma vida de grandes conquistas e vitórias. Infelizmente o meu tempo acabou, tenho que encerrar agora, mas conto com sua participação no próximo Encontro com a Palavra. Eu sei que Deus tem muitas bênçãos para a sua vida através desse estudo. Então, até lá. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.